Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Eu não acredito nisso que eu estou vendo, eu não acredito nisso. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. A função da polícia não é a segurança dos trabalhadores e da sociedade como um todo. A função da polícia é defender uma classe social. Criminosa, doente e cancerígena. Essa é a única forma de adjetivar esse espectro político como um todo. Eu sempre brinco e recheio os meus vídeos com extroversão, mas hoje o papo é um pouquinho mais sério. Eu vou tentar deixar o vídeo um pouco mais leve, porque o YouTube, né? Já sabe. Enfim, recentemente, um extremista estadunidense executou um opositor em praça pública, sendo esse um estopim após sucessivos casos de crimes enviesados pelo extremismo político esquerdista. E esse ocorrido abriu margem para um debate, levantando uma questão recorrente. O quão longe alguém pode ir para sustentar uma narrativa? O quão doente alguém deve ser para transformar o debate de ideias num combate violento em prol de sua ideologia? A relação entre a esquerda e a criminalidade é muito mais profunda do que tudo isso. E o mais triste disso é saber que a maioria desses democratas, entre muitas aspas, bate palma e apoia a violência contra seus opositores de uma forma radical e cruel. Não é mesmo, Jonas Manu? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mar controverso de um lado político, sem muito eufemismo, criminoso e perigoso, na qual está intrinsecamente ligada a uma parte considerável da esquerda. Então aproveita que já está aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like, hypa o vídeo, se essa bagaça estiver ativa, para que esse conteúdo chegue até a turminha do amor que nunca agiria com violência. E essa só é a ponta do iceberg. A paixão da esquerda pelo crime não é uma invenção da extrema-direita como eles insistem em propagar por aí, mas sim um fato bem documentado e conhecido. Tradicionalmente, a esquerda tende a analisar o crime a partir de suas raízes sociais e econômicas, justificando sua existência com base nos índices de pobreza, desigualdade e a falta de acesso à educação e às oportunidades. Nessa perspectiva, o sistema penal e as políticas de segurança pública são vistos como ferramenta que muitas vezes penalizam desproporcionalmente grupos vulneráveis, ao invés de abordar as causas estruturais da criminalidade. De uma forma resumida, a esquerda parece não enxergar o crime como uma causa, e sim como consequência. Em outras palavras, o crime só existe por causa do sistema. É exatamente assim que eles pensam. Seguindo essa lógica absurdamente abstrata, podemos então dizer que o sistema corrobora com a existência de corruptos dentro da política, o que não faz o mínimo de sentido, porque até onde sabemos, o crime não se limita à classe social e econômica. Ou eu tô errado? Não sei! Thomas Hobbes, um filósofo inglês do século XVII, tinha uma visão pessimista da natureza humana. Ele acreditava que sem um governo forte para manter a ordem, a vida seria uma espécie de guerra de todos contra todos. Segundo ele, o crime ou a anarquia, em seu contexto, é uma manifestação dessa natureza egoísta e violenta. Ele acreditava que a moralidade é uma construção social necessária para conter nossos impulsos mais animalescos. Miau. Outro filósofo que aborda esse tema em sua obra é Emile Durkheim. De uma forma diferente, ele sugere que a criminalidade não é uma característica inerente à natureza humana, mas sim um fenômeno socialmente construído,
Ele argumenta que o que consideramos crime é definido pela sociedade e a frequência ou o tipo de criminalidade estão ligados à organização e aos valores de uma sociedade. A partir dessas duas ideias obviamente opostas, podemos definir que a criminalidade é uma manifestação da natureza humana não controlada, intrinsecamente ligada à sociedade, que nada mais é que uma forma organizada de gerir o coletivo. Mas o que isso quer dizer? Trazendo esse conceito para a discussão desse vídeo, isso significa que a partir dessa premissa, a esquerda se apropria de uma falsa moralidade para sustentar uma narrativa que claramente passa pano para a criminalidade. E não é muito difícil ver movimentos de esquerda que de forma evidente é contra a instituição policial. Alguns até defendem de forma descarada a injustificável relação entre políticos e organizações criminosas, além de criticar qualquer medida pública que intensifique a punidade desses criminosos. Isso é totalmente coerente com a conduta esquerdista, já que os mesmos que alegam a inocência de Lula são os mesmos que amam passar pano para a noia no Planalto. Tem um vídeo mais aprofundado aqui no canal sobre isso, então vale a pena conferir. Enfim, essa cegueira é bastante factível, uma vez que a paixão da extrema esquerda pela criminalidade e pela violência é quase que gritante e evidente. Tomada armada do Estado. Sempre é bom começar pela própria defesa que os socialistas/comunistas fazem de regimes opressores e assassinos, como o de Cuba e o da Venezuela, na qual tem o falecido Fidel Castro como um santo. Gente boa. O assassino Che Guevara como herói e o Nicolás Maduro como uma inspiração. Ao meu ver, uma ideologia que se associa ao que há de pior na humanidade já deixa claro que limite é algo que não condiz com o discurso. Para eles, os meios justificam os fins, e não o contrário. E não são apenas ditadores e revolucionários que são ícones da esquerda radical. Os guerrilheiros traficantes da Farc também têm espaço caloroso nos campos da idolatria. Inclusive tem vídeo no canal sobre isso também, então vale a pena dar uma conferida depois desse aqui, ó, tá bom? Tudo bem. Sempre que um crime for cometido em nome da causa nobre, entre muitas aspas, ele será automaticamente perdoado ou esquecido. Isso aconteceu com o MC Juan, que agrediu a esposa, com o filho do Lula, também agressor, com o Lula corrupto, Ladrão. até mesmo com o ladrão de bairro, que é defendido com unhas e dentes pela esquerda. Inclusive tem gente maluca dizendo que entende a tal lógica do assalto. Seguindo essa lógica criminalista da esquerda, um vagabundo, quer dizer, um sujeito, por exemplo, teria motivo de apontar uma arma e levar os bens da vítima. Ele, segundo essa lógica, é a verdadeira vítima, a tal vítima da sociedade. Para eles, os únicos perseguidos são de esquerda. Por isso, as razões políticas distorcidas justificam todo tipo de impunidade, não é mesmo? Os inúmeros atos violentos do espectro não se resumem apenas em fatalidades históricas. Todas as pessoas mortas na Revolução Cubana por Che Guevara são apenas a ponta do iceberg. O caso do Charlie Kirk, que, como eu disse anteriormente, é o ápice da crueldade ideológica. Independente da sua orientação política, esse caso deveria gerar uma comoção a qualquer um que tenha um mínimo de sensibilidade e empatia. O que, para contradizer qualquer senso crítico, após o fatídico episódio, a esquerda, de forma cruel, debochava ou relativizava o caso, quase que de uma forma unânime. Independentemente do grau de extremismo, a esquerda como um todo comemorou. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. O Charlie Kirk, ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk, ai, é liberdade de expressão. Personalidades da direita também já sofreram atentados a queima-roupa. E nos Estados Unidos isso é bem mais recorrente do que parece. O Trump
quase foi de arrasta, mas o Abraham Lincoln e outros 3 presidentes americanos não tiveram a mesma sorte. Esses mesmos militantes são levados por uma ideologia sanguinária que ceifam a vida de inocentes em prol de um discurso injustificável ou simplesmente por maldade. Um grupo de militantes do BLM, que é aquele movimento, né, Black Lives Matter, né, espancou um garoto simplesmente por ser. E pra mim, casos como esse passam longe da atrocidade que aconteceu aqui mesmo no Brasil. Esse é um daqueles temas bastante delicado, podendo gerar gatilhos. Então, se você quiser pular essa parte, pode avançar para essa minutagem do vídeo. E para você que resolveu ficar, vou tentar minimizar ao máximo o impacto desse caso. Trata-se do caso do menino Juan Maicon, de 9 anos de idade, que foi esquartejado e decapitado por sua própria mãe em cumplicidade com sua companheira, ambas lésbicas, que não expressavam remorso algum. Em uma audiência pública na comissão, o delegado responsável pelo caso contou detalhes do crime e afirmou que há 2 anos antes do caso, as criminosas já haviam cortado os órgãos genitais do menino. A motivação para o crime foi claramente ideológica, sendo esse garoto a primeira vítima direta da ideologia de gênero, uma pauta que, não ironicamente, é de esquerda. Esse é um assunto muito, mas muito delicado, que vale um vídeo só pra ele. Então, aguardem. O tráfico de drogas é outro caso de amor da esquerda. O Comando Vermelho, que não tem esse nome por acaso, né? Piadas à parte. Cuba se transformou num grande hub do tráfico internacional de cocaína, enquanto a Coreia do Norte, que é assumidamente comunista, exporta muita heroína, e os traficantes desfrutam dessa passada de pano dos esquerdistas. Isso é inegável. Recentemente, representantes do governo Trump estiveram em Brasília para propor uma possibilidade de mudar a classificação de grupos como o PCC e o CV de organizações criminosas para terroristas. Mas me diga aí, qual foi o posicionamento da esquerda e do governo moribundo e covarde do Lulita? Não sei! Eles simplesmente alegaram não ter perspectiva de espaço para enquadrá-los na lei antiterrorismo. Porra, pelo amor! A tese da legitimidade do PCC, por exemplo, é praticamente hegemônica dentro das universidades, nos cursos de mestrado e doutorado das áreas de humanas, incluindo o direito. Uma pesquisadora chamada Karina Biondi, doutora em antropologia pela Universidade Federal de São Carlos, com 2 pós-doutorados, defendia uma tese em 2009 marcada pelo deslumbramento com o PCC, sendo um tipo de romantização escancarada da criminalidade. Essa pseudo-intelectual começou a pesquisar sobre a organização de forma descarada, pois como ela era mulher de presidiário, tinha um passe livre para estudar sobre os criminosos. O texto final de sua monografia foi lido e aprovado pelo PCC, como ela própria já confessou na época, considerando todas as nuances da criminalidade faccional como algo normal, ignorando todas as milhares de pessoas mortas direta e indiretamente por essas mesmas facções criminosas, ignorando as milhares de pessoas vivendo sobre o medo recorrente da criminalidade nas periferias e favelas, para logo após isso justificar toda a criminalidade como resposta à opressão policial e a violência que afeta a comunidade é culpa exclusiva da polícia. Como se bandido não matasse também, né? O principal argumento que eles usam para justificar a violência historicamente dissimulada usa como base uma falácia lógica, que consiste em desviar a crítica ou a acusação feita contra a sua própria ideologia, alegando que o outro também cometeu ou comete o mesmo ou algo pior, ao invés de refutar o argumento em si. Por exemplo, se eu disser que o mata pessoas,
A turminha do amor responderá que a polícia também mata. Se eu disser que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas direta e indiretamente, a turminha do humor responderá que o capitalismo também mata. Se eu disser que a fatalidade com Charlie ultrapassou os limites do debate saudável, indo para um lado criminoso, a turminha do amor responderá: ele era homofóbico, fascista, racista e não merecia viver. E de uma forma sádica, ainda comemorará tal horrorosidade. E perceberam uma coisa bem interessante? Assim como eu citei em um trecho desse meu vídeo, o caso do Charlie está sendo ofuscado por uma treta ridícula do Whindersson Nunes e do Nicolas Ferreira. Enfim, em outras palavras, eles tentam justificar um erro pelo outro, um crime por um todo. Essa mesma falácia foi utilizada pelo Pedro Daher nesse vídeo aqui, para justificar a violência cruel e atos sangrentos cometidos pelo Exército Vermelho durante a Revolução Russa. Inclusive tem vídeo meu no canal sobre isso. Assista para entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Enfim, boa parte da esquerda não reconhece o lado podre de sua ideologia. E o pior de tudo, parece aderir esse ódio de uma forma proposital. Assim mesmo como o próprio Ian Neves falou, né? Amor é o cara. É o cara. A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio. Afinal, tem fatos que são injustificáveis. E uma mera reflexão sobre sua ideologia, seja qual for seu espectro, é o básico para saber o que você defende. Mas por quê? Por qual motivo a criminalidade é tão amada pela extrema esquerda? Existem várias razões complexas para explicar essa paixão desgovernada pela violência e pelo crime. Uma delas é a relação entre as facções criminosas e a política, que sem dúvidas é um dos aspectos mais preocupantes de todo esse debate, que no geral dificulta o combate ao crime. A partir da influência que o crime exerce sobre a periferia, pode-se entender que existe um interesse político por trás de tudo isso, evidenciado por meio de diversas táticas, como o financiamento de campanhas eleitorais de candidatos que facilitam a aprovação de leis que beneficiam o crime. Ou, na pior das hipóteses, membros ativos da facção atuando diretamente na gestão pública para garantir a impunidade. O poder das facções também se manifesta na coerção de políticos e na manipulação de votos em áreas sob seu domínio, tornando-se uma ameaça direta à democracia. E sim, pra mim, que sou ex-integrante do PC, de quebrada, já fui disciplina, já fui geral de cidade, já fui geral do cadastro, já fui segundo geral da lista negra, e eu falo pra você aí que tá me acompanhando, o STF não é justo. O STF não é justo. E o PCC, o primeiro comando da capital, segue as ordens do que eles passam. Se eles falar que hoje é pra apoiar o Lula, o PCC coloca um monte de ônibus aí, pega a gente na favela e manda fazer manifestações. Vocês sabiam disso? Creio que não. Mas acontece. Sabia que essas manifestações aí em pró preso, em pró os benefícios na cadeia, em pró Lula, muitos ônibus que levam pessoas são pagos pelo PCC, com dinheiro do tráfico de drogas. Me explica por que todos os presídios comemoraram quando o Lula ganhou. Me explica por que o Lula pode entrar em qualquer favela sem segurança e sem escolta, e o Bolsonaro não. E é a partir daí que as coisas começam a se conectar. A passada de pano escancarada pela esquerda faz muito mais sentido. A sede pelo poder e a fome pelo controle são reflexos do medo que a esquerda tem de perder a força política. Por isso, eles se apropriam de inúmeras estratégias para manter a massa engajada. E os peões desse tabuleiro são as feministas, os comunistas, os militantes do Corpinho Livre, o movimento preto, enfim, marionetes utilizadas para sustentar o poder político. E nesse jogo, quem sempre perde é a população, que não se opõe a um verdadeiro sistema opressor, cruel, violento e criminoso. Já fiz 2 vídeos aprofundados sobre a criminalidade no Brasil. Vale a pena dar uma conferida, tá bom? A partir de toda essa jornada, principalmente após todos os atentados provenientes do extremismo de esquerda, pode-se concluir o quão doente e perigoso todo esse discurso esquerdista se mostra ser. Não importa a tal moralidade que, como vimos, não existe. E o lado moderado da esquerda também se perde em seu discurso. Não sei se por desonestidade ou ingenuidade.
De qualquer forma, o ódio e a violência contradiz toda a luta primordial da esquerda. O que cá pra nós nunca foi e nunca será pela justiça social. Essa cegueira ideológica é nada mais nada menos que perigosa, justamente por levar as pessoas a defenderem ideias prejudiciais, como o fim da polícia ou a violência contra opositores. Tudo isso em nome de uma causa estúpida. Essa visão extremista ignora a lógica e a moralidade, justificando o injustificável e prejudicando a sociedade. E o que mais me assusta é perceber que à medida que o tempo passa, os meios para combater esse extremismo é cada vez mais ineficaz. Para eles, a promoção do pensamento crítico, o diálogo e a empatia não passam de retóricas que enfraquecem as instituições democráticas. O que, ironicamente, é o que a esquerda diz defender. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like, hype o vídeo e até a próxima.